Olá, estamos começando mais um podcast, o podcast do mercado imobiliário. E hoje, assim, eu estou muito honrado pela presença do Sérgio Klein, um amigo. Eu vou apresentá-lo aqui. Vocês conhecem muitos projetos dele. Eu sou meio suspeito de falar porque eu tive que ir atrás dele há alguns anos atrás, falando, cara, eu conheço os teus projetos todos, mas eu não te conheço. Então, hoje ele está aqui com a gente, vocês vão conhecer um pouquinho da história, um pouquinho de quem ele é. Sérgio, dá um oi pro pessoal aí, que tem muito assunto. Oi, gente, tudo bem? Eu agradeço muito eu não sei qual câmera que está filmando, eu acho que deve ser aquela ali, porque ali essas três estão filmando. Eles pegam ao mesmo tempo, então eles vão fazendo corte. Pode... Tá bem, aí faz bullet time depois. Exato. Eu agradeço ao Lohan, que é meu amigo, eu conheço há muito tempo. Uhum. E realmente acontece isso, as pessoas conhecem bastante o meu trabalho, inclusive porque eu faço fachadas há séculos, muito antes de entrar na parte de arquitetura. E as pessoas veem minhas fachadas, mas não sabem que a fachada é minha. Exato. Por exemplo, né? Eu fico brincando com o Sérgio Sérgio, tu tem que aparecer. Vamos tirar foto, vamos fazer. Não, Lohan, hoje não. Mas todo mundo, se você não conhece, você já passou por algum dos empreendimentos que ele fez. Eu vou já começar a perguntar algumas coisas para ele, mas para uma pré-apresentação, o Sérgio ele fez a concepção, me corrija se eu estiver errado, de vários comerciais na Barra, o A3, a fachada, né? A fachada A3. O A4, que é um comercial também aqui, todo espelhado. Foi um dos primeiros, assim, todos espelhados, assim, né? Sim, o A4 foi um projeto um pouco diferente, porque justamente tem curvas, mas porque é adaptado ao terreno, né? Exato. Os outros são mais projetos retos. E assim, as casas, eu conheço ele por um projeto, a gente estava batendo um papo aqui agora, de 14 anos atrás, no Malibu, um dos melhores condomínios da Barra, né? Se você é da região aqui, você sabe. E eu vi aquele projeto, eu sempre falava, esse projeto é lindo, é lindo, é lindo. Quem fez foi onde a gente se achou no Facebook na época, né? Eu chamei no Facebook e falei, cara, eu preciso te conhecer. E a gente começou a falar sobre, não foi? Uhum. Eu lembro, liguei para teu imobiliário para reclamar, lembra? Exatamente. Começou, verdade. Como é que foi? Você me chamou porque eu fiz uma... Foi publicada uma foto de uma casa que eu fiz e foi publicado. Foi publicado com o nome de outro arquiteto. De outro arquiteto, foi. Né? Aí você mandou uma mensagem para mim mal criada no Instagram. Mas vamos lá, Sérgio. Sérgio, você é uruguaio. Fez faculdade lá no Uruguai. Fiz faculdade em Montevidéu. E veio pro... 1977. Não precisa falar um ano, não. Meados do século passado. E veio pro Brasil em 1986. E você estava trocando uma ideia que você começou na parte de ilustração, é isso? Eu entrei num escritório de arquitetura no ano 86. Do arquiteto Ricardo Magalhães, ele é meu amigo até hoje. Legal. E foi muito boa gente comigo. E eu fiquei lá 2 anos. E foi lá que eu acho que aprendi, sei lá, na faculdade a gente aprende um monte de coisa teórica, mas na verdade quando sai fica assim, sem saber o que fazer. É muita coisa, tipo um compilado, branco, né, de informações. Né? Fala, então esse terreno faz um projeto e você fica assim olhando para a folha. Para a folha. Folha, né? Imagino. Então, digamos que naquela época com o Ricardo eu aprendi 60% do que eu tinha que aprender de arquitetura, 40% na faculdade. Legal. Então, digamos, a gente tem um choque com a realidade, né? Então, aprendi. Só que depois, no ano 88, por questões, o mercado foi me levando para o ramo da ilustração. Tá. Por quê? Que são não conhece um pouco, é a perspectiva? Perspectiva de arquitetura, o que Legal. Se usa mais em lançamentos imobiliários. Né? Perfeito. Aquela coisa para encher o olho do cliente. Para ele conseguir ver aquela quase que real, bacana. Para mostrar que o prédio vai ficar bonito ou feio, né? Se ele não gosta, acha que é feio. Não, verdade. Até porque você trabalha com sonho, né? Do cliente, é uma expectativa, então ele tem que ver o mais próximo do real para... Exatamente. Isso a gente está falando dos anos 90, que o computador não era muito acessível. 80, né? 88. Exatamente, verdade. Computador.
O Ricardo, ele tinha no escritório dele um computador, um 386, que ele usava AutoCAD. E era uma... Rodava o AutoCAD no 386? AutoCAD, sim. Aquilo, ele era meio de vanguarda nesse aspecto, né? Porque acho que naquela época ninguém usava aquilo ali. Cara, eu tive um 386, sim, mas me fazia raiva, Sérgio. O bicho não andava de jeito nenhum, cara. Loucura. Não, loucura. Era malíssima, né? Mas ele usava, os projetos dentro do escritório não saíam do computador, não. Ele usava, não lembro para quê, porque os programas, o que a gente fazia era desenhar à mão mesmo. À mão? Entendi. À mão. Entendi. Aí você entrou pro mercado de ilustração, eu te cortei. Porque viu, sim, ali uma brecha, tinha uma carência, né? Porque eu percebi que no campo de ilustração não tinha oferta suficiente no Rio de Janeiro. Tá. Então, dentro do escritório que eu trabalhava também, do Ricardo, eu trabalhava, também fazia algumas ilustrações. E eu percebi que tinha mais demanda disso, né? Então comecei a oferecer e acabei indo por esse lado. Porque no Rio de Janeiro, assim, ilustração à mão, tinha 2 ou 3 para todo o Rio de Janeiro. A ilustração era à mão? À mão. E não só para o Rio de Janeiro, senão que fiz muito trabalho para São Paulo, para Recife, sei lá. Para o Brasil todo? Para o Brasil todo, porque existia muito pouca oferta mesmo no Brasil. Sei lá, porque no São Paulo existiam 2 ou 3, de repente existia um em Porto Alegre e acabou. Entendi, né? Entendi. Inclusive foi estranho, porque na faculdade, antes de vir para o Brasil, eu falei com um arquiteto que tinha morado no Brasil. Tá. Morou alguns anos em Porto Alegre, né? Beleza. Aí eu perguntei para ele sobre essa parte de ilustração, porque eu gostava disso mesmo na faculdade, né? Tá. Aí ele falou assim, me indicou tudo errado, coitado. Acho que ele estava muito por fora mesmo, tendo morado no Brasil. Te indicou tudo errado. Ele falou assim, que para arquitetura era melhor eu ir para o Nordeste, para Teresina, ou para... Sério? Para o Piauí. Não estou falando que isso seja ruim, né? Ele claro. falou que tinha muita oferta no Tinha Sudeste, mais oferta, né? entendi. Então, que se eu me instalasse no Nordeste, que eu ia progredir mais rápido. Bom, sério? Mas estava falando era teu amigo? Era teu amigo mesmo? Não era meu amigo. Era um professor que tinha vivido no Brasil. No Brasil. No Brasil. Entendi. E aí eu consultei a respeito da parte de ilustração, ele falou, não, isso aí tem muita gente que faz muito bem, muito barato, né? Caramba. Então isso aí não tem futuro. Totalmente fora Totalmente fora da realidade, né? Eu não sei, né? Realmente que país ele foi. Que país ele foi? Se foi o Brasil mesmo, se foi para outro mas outro país. Não fez isso assim de não. Ele fez, realmente era o que pensava. Por que Brasil? Talvez ele dudava da minha capacidade, sabe? Talvez, não sei. Talvez fosse isso. Você vai concorrer com um cara lá que está há séculos lá, você vai se ferrar. Né? Entendi. Mas não aconteceu isso. Legal. Por que vir para o Brasil? Colocou na cabeça na faculdade? Sim, porque era um lugar que eu gostava e o Uruguai é um mercado muito pequeno. Entendi. Né? Entendi. E as coisas foram se dando naturalmente, né? Legal, bacana. Então, em 88 você saiu e começou essa parte de ilustração. Saí e comecei a parte de ilustração. Inclusive, no início, eu fui falar com um dos ilustradores, que se chamava Walter Zollinger, que ele foi uma pessoa, ele morreu há pouco tempo, foi uma pena, né? E eu queria trabalhar com ele porque eu via os trabalhos dele, que eram muito bons, achava muito bons, né? Entendi. Ele falou que eu não precisava que eu trabalhasse com ele, mas que tem lugar para todo mundo, né? Então ele começou a me indicar. Muito nobre, né? Muito nobre a atitude dele. Muito nobre mesmo e sim, muito boa gente comigo. E começaram a aparecer clientes porque tinha tanto trabalho. Tinha muito. Que ele não dava conta também, né? Sim. Então, com zero de egoísmo, ele foi me indicando e eu comecei a virar também um dos principais ilustradores daquela época. Poxa, bacana. Naquela época tinha muita construção, acho que meu principal cliente era a Gafisa, que construiu, sei lá, metade da Barra da Tijuca. Você vê todos esses condomínios da Gafisa. Sim, tem vários. Na Península, em todos eles. Fui eu que fiz. Você que desenhou? Muitos deles, sim. Que bacana. As ilustrações. E assim foi a coisa. Cada vez com mais demanda e uma coisa muito boa.
E a parte de arquitetura sempre foi relegada. Até meu pai falava, eu queria que você trabalhasse em arquitetura. E falava, Sério? Falava assim. E teu pai tem uma influência para você ir para arquitetura? Sempre foi assim. Ele morreu há muitos anos já, né? Uhum. Mas ele sempre me falava assim, ficava um pouco decepcionado, digamos, que eu estivesse trabalhando com ilustração sendo arquiteto. É uma questão assim... Sim, é uma digamos, estratégia de ver de... as coisas de uma maneira meio idealista, digamos, né? Claro. Uhum. E você ali estava vivendo e vendo a oportunidade, e o mercado estava te levando. Exatamente. Mas eu, na verdade, o que eu gostava mesmo era arquitetura, mas não adianta eu ir contra a corrente, né? Claro. Se a corrente me levava para o lado da ilustração e eu tinha um forte ali... Sim, tinha um mercado ali que era teu... Exatamente, exatamente. Bacana. Em algum momento, você falou, não, agora eu vou... Foi em que ano, mais Também ou menos, isso aí? foi me levando à questão tecnológica. Eu sempre gostei também, sempre tive o sonho de conseguir fazer as ilustrações no computador, porque eu tinha um problema de coluna, que me fazia assim, sofrer bastante fazendo ilustração à mão, porque a gente usava pranchetas grandes, tinha ilustrações grandes, estava sempre inclinado em cima da prancheta. Em cima da prancheta fazendo. Isso aí para coluna não é muito bom, né? Gente, assim, as pessoas acham que ilustração, eu estava perguntando isso para ele, na computação gráfica. Agora imagina fazer isso na prancheta, desenhando. Na prancheta, é uma coisa... Para fazer um projeto, era quanto tempo que você levava? Levava uma semana, talvez, para fazer uma ilustração. Muitas horas por dia, né? Trabalhando o dia inteiro, levava mais ou menos uma semana. Não era assim, em questão de horas, não era uma questão tão sacrificada assim, não. Uhum. Tá? Mas na parte física, como eu tinha esse problema da coluna lombar, para mim era um problema. Entendi. Mas tinha que fazer, fazia, né? Entendi. Mesmo a arquitetura, naquela época você trabalhava em prancheta também, não era também moleza, né? Sim, sem dúvida. Aí teu sonho era a parte de computação. Eu falava, que bom que seria fazer tudo em computador, aí só apertar botões, mexer o mouse e tá pronto, né? E começou a virar para isso lá por volta dos anos 2000. Uhum. Aí comecei a estudar programas de computação gráfica. Essa parte da computação gráfica para o arquiteto, acho que é o que a maioria corre. Foge disso. Eu conheço alguns arquitetos, além de você sabe disso. Sim. E a galera sempre corre, porque tem que estudar. Quantas horas por dia tu estudava que você estava conversando aí? Eu estudava muito e eu gostava, eu comprava livros. Eu lembro que naquela época eu comprava livros da Amazon que vinham dos Sério? Estados Unidos. Eita. E achava uma maravilha aquilo, porque eu comprava em 2 dias estava aqui. 2 dias? Em 2 dias estava aqui, dos Estados Unidos. Caramba. Era uma coisa muito simples. Muito. E você encontrava todo tipo de livro. Sem dúvida. Imagina, estou falando dos anos 2000, né? A Amazon deve ter surgido aqui na década de 90, não sei. Sim. E... Naquela época a Amazon era só uma livraria. Não era a potência que é hoje, né? Era uma livraria virtual. Não é nada do que é hoje, né? Interessante. Aí você começou para esse lado. Eu comprava até papel de impressão. Comprava lá também? Comprava também. Caramba. Comprava na Amazon. Aí você foi na frente disso, da parte de computação. Sim. E a galera começou a te pedir, te gerar demanda para isso também. Também, porque naquela época mesmo isso era muito difícil, né? Uhum. Hoje os programas facilitaram muitas coisas, coisa que é muito bom, mas se você não quer ter tanta concorrência é ruim, né? Isso acontece em todos os mercados. Todos os nichos. A tecnologia tem barateado muita coisa. Sim. E deu mais competitividade, né? Deu mais competitividade. Mas apareceu um monte de profissionais também fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, né? De 3 foi o quê? Para 3 mil? De 3 para 3 mil, mais ou menos. Rápido. Não sei se 3 mil ou muito mais, porque hoje em dia você pode até fazer na China se quiser, né? Ah, tá. Então, na verdade, talvez sejam 3 milhões. Entendi. Faz sentido. Então foi nesse momento que você começou a trazer a arquitetura novamente. Porque a arquitetura era o que eu realmente gostava. Sim. Né? Sim. Mas entrar no ramo da arquitetura era realmente muito mais difícil e talvez ia ganhar muito menos dinheiro do que com a parte de... com a ilustração. Com a ilustração, né? Mesmo sendo computação gráfica. Só que a computação gráfica começou a evoluir, começou a facilitar as coisas e a ampliar o mercado de oferta de computação gráfica. Beleza. Né? E durante essa época eu fazia muita fachada
para clientes, mas fazia como um plus dentro do meu trabalho de ilustração, né? Certo. Não era um serviço de fachada que eu falava, vamos fazer um contrato de fachada, não sei o quê, eu cobrar isso pela fachada, isso pela ilustração, não. Fazia como digamos, um brinde, né? Um brinde. Né? Então tem muita fachada também, mesmo aqui na Barra, de prédios residenciais, que eu ou dei palpite ou fiz a fachada. Ou fez a fachada. Né? Que também... Então isso também era um business as pessoas não sabem também. Poxa, interessante. Então você pegava para poder fazer as fachadas desses prédios. O pessoal desenvolvia a parte Sim, interna. porque as pessoas confiavam em mim, né? Sim. Então tinha um projeto de prefeitura. Uhum. O projeto de prefeitura normalmente não define... Não especifica a fachada. Faz uma fachada genérica, né? Sim, sim. Só para provar. Uhum. Depois, na hora de você fazer o lançamento, tem que pensar o que você no vai que você vender. vai... No diferencial, né? Então, como eu dava palpite e as pessoas gostavam, começaram a confiar em mim para isso. Para fazer. Mas continuei no ramo de ilustração. Pô, interessante. Tá. Eu sei que o projeto dessas casas de luxo, você já sonhava em entrar nesse mercado de casa de luxo? Sonhava, inclusive porque eu morava de frente para o Malibu. Minha varanda dava para o Malibu, né? Ah, que interessante. Sempre olhava ali para o condomínio, então. Então tinha uma visão assim meio otimista demais, eu pensei também, né? Pensei, se eu fizesse uma casa ali, não ia ter para ninguém. Eu pensava assim, né? Cara... porque sei lá, você... Olha o que é uma visão positiva de futuro. Tu já olhava para ali e falava... Meio arrogante. Porque eu tinha digamos, eu tinha décadas de inspirações acumuladas, assim, pressionadas dentro da cabeça para sair para fora, né? Sim, sim. E não podia fazer, né? Porque fazia ilustração. Né? Não fazia verdade, você não podia... Esse processo criativo não funciona. Sim. Não podia botar em prática. Funcionava, mas não podia botar em prática tudo. Não podia botar em prática. Legal. Então você falava, quando eu pegar um projeto, eu vou colocar tudo isso. Exatamente. Porque, sei lá, a gente tem acesso a muito tipo de informação, de projetos em todo mundo. Eu gostava de comprar livros também, né? Aí, por razões também de mercado, às vezes, mesmo os empreendedores, sendo pessoas viajadas, instruídas, tem muita coisa bonita, mas acabam não fazendo. Concordo. Tem medo. Tem medo. Tem medo de se eu usar, o mercado pode não absorver. Sim. E eu vou ficar com o meu produto encalhado, meu imóvel parado. Mas eu, dentro de mim, eu tinha certeza de que se eu fizesse o que eu quero, ia acontecer. Não tinha como as pessoas não gostarem. Ou outra opção. Vamos supor que tem um mercado que seria 100% dos potenciais compradores. Tá. Que 90% não gostassem do que eu estou pensando. Mas tem 10% que ninguém atende, porque não existe oferta para esses 10%. Exatamente. Né? Que, na verdade, o nosso mercado da Barra é esses 10%. Sim. Né? Pensando no macro, num todo, né? Esse mercado está aqui. Tá, mas vamos supor que... Mas o pessoal tinha medo, eu sei disso. O 100% eu estou me referindo só aos compradores de casa de alto padrão. Perfeito, né? Entendi. Se você só faz o gosto dos 90%, tem 10% que não tem que comprar, que se conforma com aquele outro produto. Né? Concordo. Então, se você faz para aquele 10%... Você também tem um nicho de mercado. É mais do que o nicho 90%, porque com o nicho certeza. 90% está todo mundo com ele. Tem a concorrência nos 90%, Exatamente. Né? E você pensava isso... Mas é difícil de você conseguir, de fato, fazer a concepção, de fazer o outro entender, né? Pois é, porque eu posso sugerir, dentro do meu trabalho de ilustração, posso falar, por que você não fazem tal coisa? Ah, não, porque as pessoas em geral não aceitam esse tipo de ideias, né? Mas sei lá, no caso de uma casa, que é para uma pessoa ou uma família, não precisa ser aceito por um monte de gente. Claro. Basta com que tenha algumas pessoas que estejam abertas para esse tipo de ideia. Interessante. Isso vale para tudo, né? Não vale sim, só para arquitetura, no geral, para todo mercado. Todo mercado. Né? E um papo que a gente estava tendo aqui agora há pouco, que nessa época que você começou a fazer essas casas, essa primeira casa do Malibu, sim, o mercado era todo por um projeto americanizado. Né? Exatamente. Aqueles telhados, né? Aquela questão Tipo aquela cara de townhouse. Isso, né? Townhouse lá de fora. E assim, tem amigos... O Jorge foi o pioneiro nisso, o Brzezinski. E o mercado todo tendia para isso. Né? Hoje a gente ouve falar muito de projeto contemporâneo, que inclusive ele também faz esse projeto hoje, mas
Cara, em 2000 o projeto do Malibu, acho que foi um dos teus primeiros projetos grandes de casa. Sim. Né? Vamos botar aí, 2008, Foi 2009. o primeiro construído, digamos. Mais ou menos foi da época de 2008. Você já tinha feito os 2010. outros, né? Mas esse ali foi o primeiro foi que... Tudo mais ou menos naquela época, porque foi a época que eu decidi me aventurar na arquitetura e meio que fazer as duas coisas, né? Conciliar, né? De ilustrador com... Conciliar duas coisas porque eu queria fazer, né? Eu tinha aquelas ideias reprimidas. Tu tinha um acúmulo de ideias que você precisava botar em prática. E pensar, por que não fazem isso, né? Por que não fazem isso, né? A tua dor foi tão grande que você falou, não, tem que botar em prática isso. Tem que botar em prática. Poxa, bacana. E, gente, assim, é um projeto que... Não é porque eu tô na frente dele, porque, na verdade, foi um dos pontos que a gente se conheceu, foi por conta desse projeto. Num período que o mercado não trabalhava essa área do projeto de linha reta, contemporâneo, com vidro, inclusive madeira... Uma coisa de um detalhe, esquadrias pretas, não se usava. Exatamente. O pessoal falava que era feio na época. Sim. Né? Então, tudo do que é usado hoje tem naquele primeiro projeto, que inclusive, para quem quiser conhecer, tá no site dele e tá no Instagram também, né? Depois eu vou deixar as redes sociais dele aqui, vocês vão poder conhecer um pouco do trabalho do Sérgio, agora sabendo quem ele é. Mas tinha nesse projeto, de 14 anos atrás. Sim. Né? Então, assim, passa na frente da casa hoje, ainda é uma casa moderna. Quem foi o construtor aqui? Foi o Rodolfo, né? Rodolfo Laudes, exatamente. Sim. Foi um dos primeiros aí. Eu brinco que é um dos pioneiros dessa área do contemporâneo, dessa linha reta. E depois disso vieram outros, né? Vieram outros. E você conseguiu unir bem essa parte você pegou todo o know-how da ilustração. Também tem isso. Eu tinha uma certa vantagem, né, de apresentação que eu achava que eu tinha que usar, né? Eu não precisava contratar um ilustrador e ter que explicar para ele o que fazer e corrigir e falar, não foi isso, né? Então essa parte para mim era uma vantagem. E eu acho que eu soube usar essa vantagem, né? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você não abre mão nos teus projetos? Eu sei que você ouve muito cliente, nós já tivemos experiência de clientes nossos aqui da empresa fazer projeto contigo. Sim. Por essa tua escola do digital, de estar à frente, o que você não abre mão de fazer nos teus projetos? O que eu não abro mão no primeiro instante e no segundo instante, depois do cliente me convencer a fazer? No geral, na concepção do projeto. Porque tem coisas que eu não quero abrir mão. Agora, abrir mão, que não abro mão de jeito nenhum, não posso te falar de nada. Porque às vezes o cliente quer porque quer uma coisa. Mesmo que eu explique que aquilo não é conveniente, às vezes ele quer. E nesse caso, o que eu tento fazer é fazer o que ele quer, mas tentar que não fique ruim. Digamos, que não fique uma coisa extremadamente feia ou extremamente antifuncional. Muito legal. Esse é o diferencial, então, do Sérgio. Sim, tá? Não sou assim totalmente radical, né? Eu poderia ser um cara assim, não faço, então tchau, procura outro. Também não faço isso. Não. Sou flexível. Isso é um negócio muito legal. Pode falar. Mas eu sempre falo que a autoria de um projeto nunca é 100% o arquiteto, porque certamente se a casa fosse para ele, não faria exatamente isso. Nunca é exatamente isso. Né? Então, qualquer obra que a gente veja de qualquer arquiteto que for, certamente aquilo não é marca registrada absolutamente dele. Às vezes ele poderia preferir outra coisa que não aquilo que ele fez, né? Algum detalhe estou falando, Não, sem dúvida. Eu acho que é sempre um trabalho feito a quatro mãos, né? Exatamente. Tem ali as tuas influências, né? Sim. Como profissional que está desenhando, que está fazendo, mas tem muita coisa para atender a necessidade da família, né? Que vai usufruir disso. Baixar um pouco a cortina. Claro que sim. Vinícius, tu vê aqui para baixar do lado de cá. Tem um negócio legal também, é a questão tem condomínio que você desenvolveu praticamente todo, né? O Enjoy é um condomínio que... O Enjoy é um casa. Condomínio bastante grande de casas e prédios. Naquele condomínio eu fiz todos os tipos de casas e a fachada dos prédios, né? Fiz aquilo em parceria com o Afonso Kirners. Ele fez o projeto legal.
aquilo foi para Que lápis também, normalmente, a galera desses condomínios multifamiliares, os traços eram sempre projetos mais americanizados, townhouses. Né? Sim. Então ali você já trouxe essa linha do vidro. Ali tem telhados inclinados, porque a ideia era fazer com sótão por uma questão legal também, né? De aproveitamento também de área, né? De áreas, então isso era necessário. Mas eu não tenho nada contra o telhado inclinado, eu gosto do telhado inclinado. Mas hoje em dia, ironicamente, os clientes não querem mais telhado inclinado. Foi alguém começar a fazer. Ironicamente também, eu não quero mais fazer esquadria preta e me pedem para fazer esquadria preta. Interessante, Acredita né? nisso? Sério? É. E você não quer mais? Não é que eu não queira mais, mas em muitos casos eu fiquei um pouco enjoado já, né? Então não quero fazer, mas às vezes fala, olha só, eu queria alguma coisa similar a essa casa e me mostra um projeto meu de 10 anos atrás, né? Aí eu faço, mas com a sensação de que estou fazendo um projeto que já está nascendo meio velho. Então isso é uma coisa que a tua ruim, inspiração, né? já tá para outra. Porque a gente vai mudando, mesmo que você goste de uma coisa. O ser humano vai mudando, né? Você vai mudando de gosto, né? Claro. E a arquitetura no mundo todo, ela vai mudando, né? Hoje, o que tá mais assim na tua cabeça em termos de cor de esquadria? Não, também assim, não um dogma, né? Que a cor da esquadria tem que ser de uma cor ou outra. Mas ela tem que acompanhar o projeto, é isso? Hoje em dia, se não for preta, eu faria branca. Entendi. Tá? Entendi. Então, hoje em dia, estou mais inclinado às esquadrias brancas, mesmo com o projeto com as mesmas linhas retas e superfícies claras, né? Entendi. Está tendo muita construção em cores escuras agora, aqui no Rio. Às vezes eu tento evitar, porque acontece o seguinte, a gente está num clima tropical, não é? Certo. Então tem que aceitar que grandes superfícies de vidro expostas ao sol, tipo claraboias, e superfícies escuras, absorvem muito. E que isso é péssimo para o ar-condicionado, que você vai ter dentro uma conta de luz que vem depois, né? Verdade. E também, sei lá, por que você vai fazer uma coisa de um jeito, a mesma coisa, tem um dia de 40 graus, você faz sair tudo de roupa de couro preta. Sim. Faz sentido. Né? Não adianta você botar um ar-condicionado por dentro da roupa, né? Sim. Não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Então tem que se adaptar. E tem arquitetura muito bonita com superfícies escuras e grandes superfícies envidraçadas. Sei lá, na Escandinávia, no Canadá, né? Lugares frios. Lugares frios, mas que realmente é muito bonito, né? Sim, sim. Mas também tem ótimas sugestões também em Miami sim, outros lugares tropicais, né? E arquiteturas claras também, né? Arquiteturas claras, diferentes, que se adaptam a climas tropicais, que é mais adequado para o que a gente realmente precisa. Interessante. Então botar um projeto muito lindo, mas que, sei lá... Não seja funcional, né? Que parece muito bom para a Groenlândia. Sentido. Poxa, muito sábias, a linha de raciocínio muito bacana. Sérgio, uma pergunta. Em termos de cliente, já bateu uma coisa assim para você, assim, muito fora do comum? Tu fala assim, caramba, eu vou fazer aqui, mas é desafiador. Sim. Digamos, são detalhes, tá? Claro. Tem uma coisa em casa de alto padrão que normalmente são para famílias, né? Então, tem 3 coisas que normalmente me pedem para fazer. Uma são as portas altas. Tá. Que eu ia perguntar sobre isso. Que eu acho uma coisa muito batida e, na verdade, eu nunca fui a favor das portas altas pelo seguinte: a porta principal tem que ter uma certa imponência. Tá. Mas se você faz uma porta de 6 metros de altura, o que acontece? Diminui a escala da casa. Dá a impressão, se você olha de longe, sem nenhuma escala humana do lado, dá a impressão de que vai entrar uma pessoa que a varanda chega pela cintura dela. Entendi. Né? Entendi. Então eu acho que tem que ter uma certa proporção, né? Não estou falando que são feias, mas eu acho que diminui a escala da casa. Entendi. Simplesmente é isso. Então eu sou a favor de uma porta que tenha uma certa imponência, mas não suficiente para diminuir a casa. Diminuir a casa num todo, né? Sim.
Agora, isso é muito pedido pelo mercado porque as pessoas gostam. Sim. Então, às vezes, você tem que se adaptar ao que as pessoas gostam, né? Outra coisa que eu bato muito o pé, às vezes, com os clientes, é você não entrar direto na sala. Ah, teve um cliente nosso que teve... Né? Você conseguiu convencê-lo a ter um hall de entrada, certo? Sim, o hall de entrada é uma coisa que dá sofisticação à casa, permite você distribuir os espaços. Isso é uma coisa meio básica que a gente aprende na faculdade e que em qualquer livro sobre funcionalidade de casas apresenta, né? Nos apartamentos, geralmente não tem hall de entrada porque você tem que economizar muito espaço. Muito espaço, né? Não Tudo ali é pensado, né? Então isso... Agora, normalmente numa casa você tem que ter uma entrada suntuosa em que você entre num lugar que seja um lugar intermediário. Interessante. Mesmo desde fora, a solução da porta de frente para a rua não é uma solução boa. Mas 99% das vezes a gente faz isso. Entendi. A solução ótima para mim, não falo para mim como que eu tivesse inventado isso, senão que é uma coisa assim de funcionalidade e de interpretação, que tem uma parte subjetiva dos espaços, que é como a gente vai percebendo os espaços, né? A gente vê a construção, então tem que ter alguma coisa que guie a gente para o acesso. Não significa uma porta gigante pintada de vermelho. Significa que seja alguma coisa tipo um funil, digamos, né? Às vezes uma marquise, uma pérgola, alguma coisa que te indica que a entrada é ali. Que ali é a entrada. Isso acontece em qualquer construção. Se você tem uma construção, mesmo que seja um cubo, alguma coisa tem que indicar que ali está o acesso e não em qualquer lado do cubo, você tem que percorrer todo em volta dele. Sim. Então, existe uma linguagem arquitetônica que você também tem que saber usar. Né? Interessante. E a porta escancarada para casa, para a rua, é uma coisa que quando você abre da rua você vê a casa. Isso não é o ideal. O ideal seria que tivesse uma espécie de abrigo onde você chega, que alguma coisa te conduza ali e que a porta fique lateral. Né? E que essa porta lateral dê para um hall de entrada. E desse hall de entrada você pode ir para a área íntima, casa, para a área de serviço, para a área social. Você conseguir circular todos os... Exatamente. Uma distribuição. Entendi. Como você organiza um aeroporto, por exemplo, aquilo tem toda uma lógica. Tudo ali é pensado. Exatamente. Você não tem um portão que abre para o avião. Claro que não. Não é? Então tem toda uma série de coisas que dificilmente a gente consegue colocar tudo no papel. Né? Imagino. Interessante. Poxa, obrigado por abrir assim a caixa preta em cima disso. Uma outra pergunta, Sérgio, em relação... Eu sei que todos os seus projetos, eu conheço alguns deles, e sempre tem um diferencial. É difícil você ter muito projeto e ainda assim ter criatividade para isso tudo. Sim. Como é que é esse processo criativo, como é que funciona isso? Porque eu sei que a gente faz uma reunião, daqui a pouco tu apresenta, ainda mais pelo digital, tu apresenta uma perspectiva, apresenta um negócio. Como é que é isso? Como é que isso é feito? Bom, isso aí, em parte, tenho que agradecer, em grande parte, aos meus clientes, que eles nunca querem que faça a mesma coisa que antes. Isso é bacana. Isso também é porque eu dedico muitas horas, assim, pessoalmente, ao projeto, né? Então, esse tipo de atenção aos detalhes do projeto é um diferencial meu também, assim como quando eu faço ilustração, dar palpites sobre as fachadas. Entendi. Então, é uma coisa em que eu gosto de realmente fazer cada coisa diferente da outra. Até quando me pedem para me copiar a mim mesmo, eu não gosto. Você não gosta, né? Às vezes me falam uma referência, gostei disso aqui que você fez. Aí eu falo, tá, eu também gostei, mas eu não quero fazer a mesma coisa, né? Mas, em geral, é uma exigência dos meus clientes e uma coisa que eu concordo também. Isso aqui eu realmente não gosto de fazer a mesma coisa. Também quero um pouco sair do meu estilo para coisas diferentes. Você gosta de desafio, né? Porque isso é diferente também, porque às vezes o cliente pensa, pá, mas se você vai fazer uma coisa totalmente diferente, como você vai fazer, né? Aí eu fico, bom, não sei, eu tenho que te mostrar, né? Mas a pergunta, você gosta de desafio? Gosto. Dá para poder perceber. Vamos lá. Essa linha do digital, essa linha do realidade virtual, é o que hoje é o metaverso. Sim.
que você pensa aí sobre isso na arquitetura? Olha só, o metaverso é uma ideia que ficou um pouco mais popular depois. Isso a gente não trocou ideia antes, não. Não. Ficou um pouco mais popular com o vídeo que o Zuckerberg fez de propaganda da Meta, que é a empresa que mudou de nome, né? Tipo o Facebook. O Facebook, né? Mas é uma coisa que existe nos videogames há muitos anos. Que você coloca um capacete e você vê ali como se estivesse lá dentro. Tá. Não é? Então você tem como se movimentar ali dentro, tipo um mundo que você constrói, ao invés de construir com tijolos, constrói com parâmetros, né? Sim. Dentro de um programa. Uhum. No caso de uma ilustração em perspectiva, a gente constrói esse mundo, só que a gente tira uma foto daquilo ali. Entendi. Não tem como a gente entrar nesse mundo com o capacete. Tá. Mas não tem, mas tem. Ou seja, tem como. Né? Tem como? Tem como. Só que ainda é muito incipiente essa tecnologia para ser popularizada. Tá. É algo muito caro, muito... Ou seja, o grau de detalhes que você pode dar àquele mundo 3D, por enquanto, tem umas limitações. Tá. Agora, existem jogos com bastante detalhamento, mas são feitos por equipes gigantescas que... com orçamentos milionários. Coisa que não está ao alcance ainda do ramo, não compensa para o ramo imobiliário. Para fazer um lançamento, investir. Daqui a alguns anos, será que o Sérgio está fazendo arquitetura no metaverso? Não, isso com certeza. Isso aqui é um sonho meu também, porque o metaverso, digamos, a ideia real do metaverso... Eu já vou comprar um terreno para imobiliária. Tu vai fazer meu projeto da Azusa no metaverso. Eu já comprei uns terreninhos. Tu já comprou? Sim, tem um metaverso que chama metaverso. Um mundo digital chama Earth2. Earth2. Que acho que não é muito popular. Tem um que se chama Decentraland, que acho que é o mais popular. E tem outro que se chama Sandbox, que são os mais populares. Esse que eu entrei, porque mandaram uma propaganda, falei, entrei ali... Comprou? Comprei $5 de terreno? Sim, aí deu para uns 10 terreninhos. 10 terrenos? Sim. E tem metragem nisso, Sérgio? Não, olha só, eles dividem o mundo em quadradinhos de 10 por 10 metros, e você seleciona o quadradinho e compra aquilo ali. Para que serve, eu não sei. Né? Talvez um dia sirva para alguma coisa. Então já é uma dica aí. Eu vou terminar aqui, eu já vou comprar. Tu vai me ensinar a comprar uns terrenos. Quando eu entro lá, aí eu comecei a entrar e falava, se você visita 10 vezes ou 14 vezes, não lembro, o terreno um dia entra, visita o terreno, visita significa de alternados, entrar, ver. Você não vê, não é metaverso, você vê um mapa da Terra como vê no Google Earth, por exemplo, né? Interessante. Inclusive eles devem ter pega o Google Earth e dividir um quadradinho, né? Caramba. Aí entrou lá e fala que o quadradinho se valorizou, 80%. Se valorizou. Não sei que passou a valer de 50 centavos de dólar para 80, sei lá. 80, interessante. Assim, não é nada. Não, assim, é uma realidade que há pouco tempo atrás o pessoal estava comprando iate, né? Estava comprando, na verdade, o projeto no metaverso, comprando físico e no metaverso. Sim. Daqui a pouco as casas pode ser que seja da mesma forma, né? Realmente você tem a sua residência lá no... Tem como... Ainda não entrei nesse campo, né? Mas para mim é muito interessante, por quê? Porque... O que significa, digamos, o metaverso seria a união de todas aquelas realidades virtuais de diferentes jogos e diferentes mundos. Certo. Tipo esse Earth2, ou seja, o Sandbox, ou Decentraland. Ok. E que a pessoa possa passar de um para o outro. De um mundo para o outro. De um mundo para o outro. Com uma espécie de seria como compatibilizar um mundo com outro, não sei bem como explicar você pegar ali a tua vida, tudo que você tem e conseguir entrar no outro mundo. Não, me refiro a você conseguir passar de um desses mundos virtuais para outro. Entendi. Né? Entendi. Então, isso aí que seria o metaverso, assim como hoje você consegue passar da Terra para a Lua com um foguete, né? Interessante. Ou seja, a Lua não está em outra dimensão, tá ali, né? Entendi.
tem uma compatibilidade entre os mundos. Isso, então... ou como você consegue, mais realista, né? Você consegue passar de uma cidade para outra. Interessante, né? Interessante. Então o metaverso, o futuro será esse. Mas ali você pode construir coisas que não são físicas, mas se as pessoas dão valor, vale. Sei lá, hoje em dia, o que é dar valor a uma coisa? Né? Pô, muito. Digamos, o ouro tem valor. Por quê? Porque as pessoas dão valor. Sim. Tem uma oferta, né? Tem uma oferta. Se tudo fosse de ouro, não valeria nada. Exatamente. Tem um meteoro que falam que tem trilhões de toneladas de ouro. Se aquele meteoro vier para a Terra, o ouro vai valer zero. Vai valer nada. Exatamente. Pela quantidade que tem. Interessante. É oferta e procura, né? A escassez que faz faz se valorizar ou não, né? Se a ou pessoa desvalorizar. quer ter uma casa em um mundo virtual e quer mostrar para os amigos que tem, chama para visitar, de botar um capacetinho, vai lá, olha a minha casa aqui. É o lance do Neymar, por exemplo, de comprar lá a questão do... Botou um Bored Ape, se chama. Né? Exatamente. NFT. Por ninguém ter, vale o valor que ele pagou. Claro, aquilo vira tipo um clube de gente que tem uma certa exclusividade. Uma exclusividade que faz o negócio valer mais do que vale. Interessante. Então você é bem à frente nessa parte, você já está de olho no metaverso. É porque é uma possibilidade de você construir com formas que não tem que obedecer à lei da gravidade, né? As leis da Constituição Civil também. Não tem que obedecer à política, nem exatamente, né? A regulamentação da prefeitura, tipo de coisa, né? Você consegue fazer ali, botar a tua criatividade no... Não tem que obedecer ao orçamento, nada. Exatamente. É tipo um livre... É uma terra meio anárquica, digamos, né? Interessante. É onde vai... Até melhora a criatividade, né? Você consegue lógico, ali... Você não tem... Aliás, você está limitado pela lei da gravidade, a regulamentação. Você vai começar a fazer uma casa com linhas retas, um andar em cima do outro. Sim. Porque as pessoas estão acostumadas com isso. Mas na verdade, sei lá, teria que ser assim. Porque, em algum momento, então, isso pode gerar tendência para o mundo real. Não sei, porque aqui a gente tem a lei da gravidade e as regulamentações. Claro, não, sem dúvida. Assim, óbvio que respeitando as leis da gravidade, né? Mas, digamos, para que você precisa um iate para navegar por mar virtual? Não... Precisaria? Não. Você pode andar voando em cima do mar virtual. Exatamente, verdade. Faz sentido. Mas a gente representa as coisas que a gente tem no mundo real. Né? Até os avatares têm forma assim, humanoide, digamos, né? Verdade. Pô, então você sempre gostou dessa parte digital mesmo, realmente. Eu gosto, realmente é uma coisa interessante. Que bacana. Porque sempre expande as fronteiras, né? Legal. Ô Sérgio, seu filho também trabalha nessa área? Trabalha comigo, E ele fez arquitetura também? Ele fez arquitetura e não termina a faculdade, mas ele gosta mais também da parte de informática. Parte ele digital. Me ajuda muito nisso também. Trabalho também na parte de ilustração, mas entende também muito de arquitetura. Muito de arquitetura, eu já tive o prazer de conhecer. E Sérgio, tu tem ideia de quantos projetos você tem na Barra? Na verdade, não tem nem como mensurar, né? Fachadas, não tenho como mensurar. Projetos de casas, teria que ter feito a conta antes de vir aqui. Não. Realmente não sei. Mas não são uma infinidade também não. Ou seja, são poucos, até pela dedicação que eu tenho. Que você tem. Para você não é interessante também ter tantos, porque você tem um processo criativo. Eu prefiro conseguir ter esse processo criativo, porque quando a gente tem muito volume, claro, pode parecer uma coisa meio como se diz... Não, dá para entender. Eu sei que você mergulha no projeto, não tem um Ctrl+C, Ctrl+V. Sim, exatamente. Então, para a gente manter isso, a gente não pode... Tem um tempo limitado, leva tempo, né? Claro, sem dúvida. Mas hoje você pega um projeto do início ao fim. Você faz tanto da concepção até... Sim, até o executivo. E quanto tem como mensurar, assim, obviamente que tem as demandas da família, ou enfim, do investidor, de quem quer que seja, mas tem um tempo desse processo criativo em média. Eu sei que não dá para ser preciso porque tem muitas particularidades no meio disso. Depende muito do... Porque como tem uma troca com os clientes durante o processo, depende muito da pressa deles, da definição do que eles querem. Das definições, né? Porque muitas vezes eles não sabem bem o que eles querem no início. Depois vão amadurecendo, vai definindo. Vão falando com outros membros da família.
Então vamos supor que a concepção poderia fazer em um mês, digamos, para entrar na prefeitura, né? Mas normalmente demora mais por causa disso, né? Entendi. Ou seja, se fosse para mim, que eu fizesse o que eu quisesse, em um mês faria. Entendi. Ou até talvez menos, Entendi. não sei. A gente estava conversando sobre essa questão de pandemia, de ser muitas reuniões assim virtuais, Sim. né? E eu vejo que com a internet hoje tem uma facilidade maior de fazer projetos em outros estados. Sim. Para você isso é normal, é comum, é tranquilo de se fazer? É normal, na parte de ilustração já tenho feito muito. Sim. Em arquitetura, ainda não fiz. Não. Mas daria para fazer sem problema nenhum. Daria para fazer sem Porque problema nenhum. Só tem uma questão de regulamentação de prefeituras, né? Então, quando for para outra cidade, vai ter uma regulamentação diferente, né? Então, aí teria que ter uma parceria de um arquiteto local, né? Para poder... Até para dar entrada no processo e algumas informações que realmente... Sei lá, a gente vai fazer um projeto numa localidade de um outro estado, a gente não tem como estudar cada uma das legislações todas, né? Então fica bem mais prático a gente trabalhar com um arquiteto local, né? Assim como fazem arquitetos estrangeiros que têm projetos no Rio de Janeiro, eles se associam com arquitetos locais. Sim, claro, tem muita parceria nesse sentido. Aqui, ele não vai mandar um despachante na Inglaterra para tramitar na prefeitura. Até porque tem as particularidades, né? De cada área tem a sua. Eles não têm então vai transitar melhor, vai conseguir entender. Não, sem dúvida. Deixa eu só abordar um último tema. Sim. Na verdade, pedir um conselho. Já aconteceu comigo de pessoas que têm amizade em comum e perguntar, poxa, queria muito conhecer o Sérgio, queria trabalhar no escritório dele. Que dica que você daria para alguém que está começando hoje na área de arquitetura? Um conselho que você daria para, sei lá... Estuda Revit ou ArchiCAD. Revit? Ou ArchiCAD. Então são sistemas... Sim. Legal, bacana. Isso aí... E... Esquece do AutoCAD, não perde tempo. Vai direto para o Revit ou ArchiCAD. Pode ser que exista outro similar que eu não conheça, mas os que predominam hoje são esses. Perfeito. Enquanto a esse é aquele sistema para poder fazer compatibilização? Hein? Esse sistema que permite fazer aquelas compatibilizações? Permite, é o sistema BIM. Legal, bacana. Vai, te cortei, você estava falando de criatividade aí. Na parte de criatividade, tem que ver muita arquitetura do mundo todo. Consumir muito material, né? Consumir muito material, porque daí vem as ideias, né? Interessante. Então, muito nobre da sua parte dar essa dica para quem está começando. E quero te agradecer, Sérgio. Assim, não, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que muito legal você estar vindo aqui para poder compartilhar com o nosso público. E você sabe que eu sou um fã dos teus trabalhos. Eu falo isso fora das câmeras. Muito então, obrigado. Eu também, sei lá. Obrigado por isso e... Eu retribuo esse afeto por você, logicamente. Agora o Sérgio tem... Agora a gente vai ter foto junto para poder postar. Vai ter a foto dele. E vou botar aqui toda a rede social dele, Instagram, os sites, para vocês seguirem o trabalho dele. Óbvio, você que é cliente... Sérgio, eu tenho muito cliente que ele estuda muito de projeto, muito de arquitetura, ele consome de tudo. É aquele cliente que vai em todo Casa Cor e em volta e meia, numa postagem, eles acham que a gente constrói, né? Então ele fala assim, poxa, eu não gostei desse banheiro, eu não gostei disso. Porque eles consomem tanto que eles acabam... E isso é um dos processos para inspiração, né? Então, assim, sigam o Sérgio. Ele tem muitos projetos e agora está movimentando muito o digital, o Instagram. Então vocês vão ver muita coisa interessante, muita coisa legal lá. Então, vai uma dica de pessoa para seguir. Então, a gente até estava comentando sobre particularidades de alguns projetos e a gente meio que parou no meio do caminho. Mas então, a gente fala aí. Deixa para a próxima. Não, fala, vamos aproveitar. Não, deixa. Tô falando sério. Então já fica o gancho para a próxima. É o gancho. Sérgio vai voltar aqui para poder a gente ter mais bate-papo aí de mercado. Obrigado, meu amigo. De coração. Vinícius, o troféu.
Essa é uma temporada, tá? Então foram poucos amigos que vieram para essa. Isso aqui é um presente nosso. Você participou da primeira temporada do Homecast. Muito obrigado. Não esperava, não sabia que tinha até troféu. Então, é isso, gente. Obrigado. Desculpem se eu usei alguma palavra meio misturada com espanhol ou o sotaque assim meio espanhol, mas sai sozinho. Não, isso é o traço dele. Então, tá aí, gente. Depois corrige na edição. Fica com a gente, segue a gente aí nas redes sociais e é isso. Obrigado. E obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigadão. Fechado.